Olá, amigos. Domingão, dia 3 de abril. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 4 ao dia 8 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem o botão inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um novo conteúdo aqui dentro do canal. E lembre-se de aproveitar bastante a parte de aprendizado, o conteúdo aqui de aprendizado. Vamos então aqui falar no radar desta semana, falar aqui de diversos ativos. Vou começar aqui falando de Ibovespa. Deixa eu só colocar aqui para todos visualizarem a questão do Ibovespa. Só colocando aqui na tela Ibov, aqui está o Ibov, depois do Ibov, dólar futuro, DI futuro, ou seja, juros, PTR4 vale 3, SLCE 3, MGLU 3, Lojas Renner, LRN 3, BRML 3, VBBR 3, Vibra, o GPA 3, GGBR 4, CSAN 3, COSAN CSAN 3, EZTC 3, CIRI 3, BBAS 3, TASA 4, BBDC 4. Ainda tem mais ativos, tem aqui RADL3, ENEV3 e IRBR3. São 18 ações que eu comentarei no decorrer desse radar da semana. Vamos então começar aqui pelo Ibovespa. Antes eu vou rodar a vinheta e você já aproveita esse momento que está rodando a vinheta para deixar um like, um joinha, compartilhar, logicamente, se esse conteúdo for útil aí para você. Agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa. Semana muito boa, fechamento aí basicamente na máxima, com alta de 2,09%, seguindo na sua escalada, caminhando para a região de resistência mais relevante, seria 125 mil pontos. É lógico, se eu olhar aqui para um gráfico de prazo maior, vou botar aqui o gráfico, por exemplo, quadrimestral, o gráfico mensal, na realidade, pegar aqui o gráfico mensal, a gente tem aqui, vai ter resistência primeiramente lá na faixa 126.800, 125 a 126, 125.300 até um patamar de 126.800, e olhando aqui para um gráfico trimestral, nós temos uma região aqui que foi um pouquinho mais testada, deu uma parada aqui nessa região na faixa de 121.880. Então é um ponto para ficar observando em termos de mercado, como vem com um movimento mais longo para cima pelo gráfico diário, de poder ter algum processo de correção. Tem algum sinal de baixa no gráfico diário? Não, não tem. Então, enquanto não acontecer isso, segue apontando mais para cima. E olhando diversos papéis, vocês vão ver nesse radar da semana diversos ativos, uns que acabaram de gerar sinal de alta e outros que podem ainda gerar sinal de alta a partir dessa segunda-feira. Acabaram de gerar sinal de alta já no último pregão de sexta-feira. E já podem outros ativos gerar sinal de alta nesta segunda para se ter mais uma expectativa de alta pelo gráfico diário, falando de operação de swing trade de curto prazo. Indo para o dólar, nós temos, lembrando que uma análise mais completa do Ibovespa foi feita aí nesta sexta-feira, tem ali o que esperar para a Bolsa em abril, e olhando inclusive para o trimestre, para esse segundo trimestre, dá uma olhada lá nessa análise, a análise está bem completa, com dados estatísticos, aproveite ao máximo. Gráfico semanal do Ibovespa, do dólar, afundando, um movimento muito forte para baixo. Aí eu vou olhar para um prazo mais longo, pegar aqui o gráfico quadrimestral do dólar, tirando aqui a questão de ajuste. Quais são os suportes mais próximos? Um ali perto dos 4.691 ou 4.69, vamos dizer assim, perto da média móvel de 13 períodos, que está até um pouquinho mais abaixo, na faixa dos 4.67 ou 4.673. Abaixo disso, dá para ver isso aqui, todo um pivôzão de alta, ok? Grande, longo movimento de subida, processo de correção. E aí pegando todo esse movimento aqui de subida que partiu desse ponto até aqui, colocando o Fibonacci em cima desse movimento para ter ali, onde é que estaria a primeira retração do Fibonacci, um ponto que funciona, que tende a funcionar como suporte. Primeiro nível na faixa dos 620. Então essa é a região ali mais relevante de suporte, que caminho mais provável aí para o dólar no curto a médio prazo. Aí, sendo mais pessimista, primeiro tem uma região ali de retração de 50%, isso a gente já falando num prazo um pouco maior, e aí seria na faixa dos 4.267 até os 4.200. Região de suporte passando por
topos anteriores. Isso num gráfico quadrimestral. Cada barra dessa aqui representa a evolução do preço aí durante 80 dias úteis. Durante 80 pregões. Seguindo aqui para falar então depois do dólar, só para mostrar que o gráfico diário do dólar gerou a tentativa de subida, já gerou sinal para baixo, já gerou um novo pivô de baixo, vai apontando para poder ter algo mais para baixo. Se aqui enfraquecer no decorrer da semana, gerar aqui mais uns 2 candles e já superar no máximo que no anterior, abre-se a chance de ter um repique de alta caminhando para a média móvel exponencial de 13 períodos. Mas enquanto não tiver nenhuma sinalização de alta, cenário apoiando mais operações para venda. Só que sem exigir tanto para baixo, porque a gente já tem um movimento longo para baixo. No DI futuro, o que nós temos é um enfraquecimento de uma tendência leve de alta, que parou na zona de resistência, que gerou um sinal de reversão em cima da resistência, chamado de engolfo de baixo, que confirmou na semana passada. Essa confirmação criou uma expectativa mais negativa. Falando aqui de gráfico mensal, dá para ver aqui uma leve perda da mínima do mês anterior, ou seja, de um topo no mesmo nível do topo anterior no gráfico mensal, que aponta para fazer algo assim, ó. Ou seja, a expectativa para os próximos meses, os 2 meses, por exemplo, pelo menos aí uns 2 meses, seria em busca da média móvel exponencial 3 períodos, ou mesmo de lateralização, de ficar aqui mais de lado e a média vai subindo, ou seja, então isso seria o caminho mais provável. Não teria uma expectativa de cara de já poder ter esse aqui, eu não consigo visualizar isso agora, de já ter um movimento forte para cima e já romper esses 2 topos aqui. Então o caminho mais provável dos juros é de vir para baixo, ou seja, o chamado aí fechamento da curva, onde a gente tem ali um suporte imediato na faixa de 11,08, seguido de 10,77. Agora indo para as ações, começando aqui pela PETR4, que terminou a semana bem, com alta de 2,2%, gerando um sinal de fundo no gráfico semanal. Isso traz a chance, eu já tinha comentado na semana passada, que uma primeira alternativa de arriscar uma compra pelo gráfico semanal, superação dessa máxima, colocar o stop ou aqui embaixo ou mesmo aqui embaixo. Pegando aí até a questão da volatilidade também no gráfico semanal. Então seria uma operação de position trade, tentando aguardar aqui umas 3 a 10 semanas posicionado em cima desse ativo. Então, para quem já abriu essa compra, segue comprado, não tem motivo ainda de saída dessa posição comprada na PTR4, falando de gráfico semanal. Pelo gráfico diário, gerou ali um pivô de alta. Se no decorrer dessa semana, que isso aqui é uma região importante de resistência que ela está batendo aqui agora, lateralizou aqui, gerou uns 2 a 3 candles aqui para o lado, gerou um pivô de alta, possibilidade de abrir a operação de compra ou mesmo de fundo ascendente na PTR4. A Vale 3 no gráfico semanal terminou a semana ali com alta de 1,82%, ainda bem travado o gráfico semanal, bem, vamos dizer assim, feio de até em termos de análise depois desse gap de alta, mas o cenário como um todo, olhando aqui para trás, tinha ali uma linha de uma região de suporte, o ponto importante aqui é, abro compra aqui pelo gráfico semanal só se fosse menos capital com base num prazo mais longo, a tendência de prazo mais longo. Esse candle aqui tem uma falha do profit, bagunçou aqui, esse candle aqui não é real, então tem uma baguncinha aqui. O fato é que tem um movimento único de alta aqui do gráfico mensal. E olhando para o gráfico diário, a alternativa que foi comentada até na semana passada, depois desse candle aqui, se tivesse mais uns 2 candles aqui, superasse a máxima anterior, seria a alternativa de compra. Então, para quem está comprado, segue dentro da compra de swing trade, stop aqui embaixo. Se fosse alterar o stop, aguardaria um fechamento aqui abaixo da média, como já tem 3 candles, um fechamento abaixo da média seguindo de nova mínima seria a saída do stop, saída dessa posição comprada no papel, ou seja, de gerar ali um topo descendente com fechamento abaixo da média seguido de nova mínima. Né? Aqui chegou a fechar abaixo da média, mas nem gerou nova mínima. Seria algo assim, fechou abaixo da média, fechamento abaixo da média seguido de nova mínima no pregão seguinte ou no candle seguinte. Então, enquanto isso, segue aí apontando um pouquinho mais para cima com fechamento na sexta em alta de 1,42%. Vamos para os demais papéis. Falando ainda de gráfico semanal, vou voltar aqui para o prazo semanal e falar de SLCE3, que gerou aqui um candle forte de alta, superando a máxima do candle anterior. Qual seria a primeira alternativa de compra, pensando em position trade, que é a compra que você vai ficar posicionado de 3 a 10 semanas, entrar comprando aqui, colocar o stop abaixo dessa mínima, tentar pegar justamente um movimento de alta. Então você sabe que quando você entra pelo gráfico semanal, você tem um stop mais longo, um stop aqui nesse caso superior ali uns 8%, e nesse caso você está tentando pegar ali uns 16% em relação ao risco retorno de 1 para 2, o quanto que você arrisca tentando pegar 2 vezes esse risco, e sabendo que o seu stop é mais longo, o que você faz com a quantidade de capital que você coloca? Coloca menos capital na operação.
Então, essa seria uma alternativa, pensando na questão no cenário ali de position trade. Aqui, olhando para o gráfico diário, dá para perceber que ela anulou a tendência de baixa, gerou um forte movimento de subida. Dá até para falar numa formação de um W, uma retomada de tendência de alta, mas o fato é que se também patinar aqui pelo gráfico diário, gerar uns 3 pregões aqui, depois romper para cima, 2 a 3 pregões, compra de pivô de alta, compra de fundo ascendente, acima da média, acima da região indo na faixa dos 49,3 seria muito bem-vindo para uma compra de swing trade também, nesse papel que está alinhado para cima em todas as periodicidades. MGLU3, que foi pelo gráfico semanal comentado na semana passada, que é uma das alternativas de arriscar com risco um pouco maior, é um papel que vem num cenário ali, no cenário de recuperação, o primeiro pregão do mês, agora de abril, foi sexta-feira, já gerou uma boa sinalização positiva, 7,77%, e superou a máxima do mês anterior, quebrou uma sequência de máximas descendentes do mensal, abrindo espaço para se ter um repique de alta. Qual a expectativa de repique de alta? Na faixa ali, pelo menos uma resistência mais relevante de 9,72. Dá também para pegar o Fibonacci no gráfico mensal aqui, ó, pegar em todo esse movimento, ver aí uma retração de 38,2%. Então a gente tem primeiro 8,78 seguido de 9,72. São os dois níveis de resistência de um prazo um pouquinho maior que esse ativo pode buscar. E aí, olhando para um semanal, para quem já comprou, está posicionado, teve uma semana boa de 12,39%, não tem nenhum motivo de saída manter a posição comprada no papel. Para quem não comprou e está tentando pegar um movimento mais curto pelo gráfico diário, teria que aguardar algum processo de correção, movimento lateral do preço, ou mesmo um movimento de baixa para planejar essa compra de fundo ascendente, de pivô de alta, ou mesmo uma sinalização que você costuma utilizar. Mas o fato é que a forma como está sendo esse movimento de subida, cria-se realmente uma probabilidade maior desse papel, depois de uma retração, de uma correção, ter algo mais para cima. Então, ficar atento aí para MGLU3. Para quem está posicionado, mantém. Para quem está de fora e quer uma operação de swing trade, no meu caso, aguardaria aí uma leve correção do papel para planejar essa compra. Indo agora deixando aqui no gráfico diário e aqui no gráfico semanal, todos os papéis agora que eu vou comentar até um pouco mais rápido, mas falando de oportunidade de compra de swing trade, ou seja, são aquelas operações de 3 a 10 pregões posicionados. Olhando aqui primeiramente para loja CN, já gerou o sinal de alta, já gerou o pivô de alta, seja uma compra dessa operação ou uma compra aqui, já gerou, dá alta e dá para comprar agora? A relação risco-retorno vai ficar inferior, então eu exigiria no máximo, se for comprar por aqui e botar o stop abaixo dessa mínima, no máximo 1,5 o risco. Vamos supor que isso aqui fosse 5%, só um exemplo. Se isso aqui é 5%, projeta ali para cima 7,5% acima do seu preço de compra. Então o tamanho do stop, 1,5, você vai ter uma expectativa ali de objetivo dessa operação. E lembrando que olhando até para um gráfico semanal dessa ação, ela está gerando o que? Um fundo duplo, o que abre espaço para uma projeção até mais longa pensando em gráfico semanal. Em prazo um pouquinho maior, logicamente, a gente está falando aqui de projeção lá em 38,93. Vai bater lá? Vamos saber mais adiante, mas a questão é como é que eu me posiciono, como é que eu gero a possibilidade de compra. Se ela for gerando sinais de alta no decorrer, seja do gráfico semanal ou do gráfico diário, como é que eu me posiciono nesse papel. Então faz sentido aí, no caso do swing trade, já ter posição aberta nessa ação. Olhando aqui agora para BRML3, que também gerou um sinal de alta, ativo que a gente já tinha comentado na semana passada pelo gráfico semanal, a possibilidade, primeiro tinha aqui a possibilidade de entrada aqui, depois a possibilidade aqui que a gente comentou aqui, gerou o sinal de alta lá no gráfico semanal, ficou um candle grande, mas com a sinalização positiva. Olhando correção, tinha que aguardar alguma correção no diário para fazer compra. Já veio o sinal de alta de novo, também possibilidade de entrada, se for comprar aqui, stop aqui abaixo dessa mínima ou na volatilidade. Tentando pegar o movimento de subida banda alta, mas não tem uma zona de resistência importante? Tem. Mas olhando como um cenário como um todo, a expectativa maior é de subida. Pode deixar até o stop aqui abaixo desse fundo, que seria mais bem protegido abaixo dos 9,24. Tentando pegar aí a continuidade da subida, um pivô de alta também, outra alternativa. Enfim, papel que está criando um cenário mais favorável para gerar, inclusive, pivô de alta lá no gráfico semanal, que é basicamente romper ali os R$ 9,91. Após isso, vou falar de VBBR3, Vibra, que terminou também o pregão de sexta-feira gerando um sinal de compra. Veio aqui, corrigiu, subiu, rompeu essas máximas aqui anteriores, corrigiu, gerou sinal de alta, compra. Se não comprou ainda uma alternativa, é algo semelhante ali da BRML3. Superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima ou na volatilidade, tentando pegar a continuidade do movimento de subida em VBBR3. Então, outra alternativa aí de swing trade,
que já gerou sinal de alta. O GPA3, que é algo semelhante, ou seja, distribuidora como o VBBR3, e que é BR distribuidora, que agora vibra, né? Então agora falar de o GPA3, que a gente tem aqui, ó, a sinalização também de alta, algo semelhante, né? Então aqui nós temos a expectativa de poder ter algo caminhando aqui para a região lá dos 15, 60 ou algo mais acima. Entrou comprando aqui o papel nesse fundo ascendente, stop aqui embaixo, tenta pegar o movimento de subida dessa ação, relações com retorno aí de 1 para 2 ou até mesmo um pouco mais, mas pelo menos aí 1 para 2, stop podendo ficar na faixa dos 14 e 13, que a mínima do fundo é 14 e 14. Após isso, GGBR4, que teria que lateralizar um pouquinho mais aqui, ou mesmo se romper já na segunda-feira, alternativa de compra aqui. Pivô de alta, ou seja, superando os 31,44. Possibilidade de compra, stop ficaria primeiramente aqui ou na volatilidade do papel. Vamos supor que a volatilidade, você entra comprando papel, a volatilidade do ativo aqui é na faixa de R$ 1,09, levando em consideração a média dos últimos 10 pregões. Então a gente pega ali 31,45 seria o ponto de entrada, tira ali R$ 1,09 e vai ter o ponto de stop da operação pela volatilidade, tentando pegar aí pelo menos uma vez e meia esse risco, falando de uma operação de rompimento. Após GGBR4, eu vou falar de Cosan, CSAN3. Então agora falando da GGBR4, que eu falei, ou seja, não gerou ainda o sinal de alta, teria que gerar. CSAN3 também teria que gerar, superação da máxima aqui desse candle, teria que gerar esse sinal de alta, para fazer uma compra aí nos próximos pregões. A partir de segunda-feira já seria válido uma compra na superação dos 24,06 e stop na volatilidade ou pelo menos abaixo dos R$ 23,48. Uma compra de swing trading CSAN3 bem interessante na minha opinião, não que vai dar certo, mas interessante tecnicamente de executar a operação. Ou seja, se é aquela operação, quando a gente trabalha em cima, fazendo análise, determinando a estratégia, a gente está trabalhando em cima de probabilidade, não é certeza que vai dar certo. Mas se a ação, se a leitura estiver correta e a ação terminar indo a favor do que foi entrada, a tendência é que ela gere uma melhor relação risco-retorno na operação. Então essa ideia, ou seja, ganhar mais quando dá certo e perder menos quando dá errado, ou seja, quando a gente está errado. Após isso, vou falar de CSAN3, eu falei, então agora eu vou para a ZTC3, que já gerou o sinal de alta. Então aqui já gerou o sinal de alta ZTC3, belo fechamento aqui para cima, já ficou mais próximo do topo. Então ficou com um risco um pouco maior. Para quem comprou aqui a confirmação desse martelo invertido, que é um padrão altista dos candles, já está comprado, bota o stop aqui para baixo ou na volatilidade, tentando pegar algo para cima. Para quem resolver entrar aqui na superação da máxima desse candle, tentando pegar algo mais para cima, é uma das possibilidades, mas já jogaria uma relação de retorno de 1 para 1,5. Mas de maneira geral, olhando para o gráfico semanal dessa ação, da forma como voltou aqui para cima, a expectativa maior de caminhar para esses topos aqui, ó, para essa região ali dos R$ 21,57. Então a gente está falando 21,57, lá para cima, aqui tem 8,5 para cima e o stop ali na faixa de 4. Então dá para buscar uma relação risco-retorno de 1 para 2 aqui na EZTC3. CIRI3 também gerou um sinal de alta. A correção foi um pouquinho mais curta, mas gerou um sinal de alta. Se ela resolver fazer isso aqui, ó, e gerar mais um sinal de alta na semana, ainda seria válida a possibilidade de abrir compra no papel. Mas uma das alternativas superou essa máxima aqui dessa sexta-feira, 18,08, o stop aqui para baixo, tentando pegar algo maior aqui para cima. Também daria para arriscar em CIRI3. BBAS3, possibilidade de entrada, se conseguir superar essa máxima aqui. Na verdade, até se vier mais uns 2 pregões, mais interessante para buscar a compra no ativo. Pegando aqui todo esse movimento de subida ali de uns 6 para 7 candles. A gente tem aqui uns 5, então se você fizer aqui um movimentozinho um pouquinho maior, dá para buscar essa compra. Mas não descartaria a possibilidade de entrada aí no rompimento aí dessa região dos 35,09. TASA 4. TASA 3 não, TASA 4. Ação também que dá para buscar compra aí a partir de segunda-feira nessa superação de máxima, ou se tiver mais um candle aqui, seria já na terça-feira, superação de máxima do candle anterior, possibilidade de entrada na compra aí de TASA 4. BBDC4, aí teria que aguardar mais uns 2 a 3 candles aqui em BBDC4 para planejar aí uma compra de fundo ascendente. Essa seria a alternativa principal. Ativo está em tendência de alta de curto prazo aqui pelo gráfico diário.
E olhando que o semanal ainda está indefinido. RADL3, nós temos um ativo que retomou sua tendência de alta quando ela rompeu isso aqui tudo para cima, está patinando aqui de lado. Se ficar mais alguns pregões aqui de lado e fizer pivô de alta, compra. Se vier e escorregar mais aqui para a média, gerar fundo ascendente ali na quarta-feira, compra também de swing trade a partir de quarta-feira nessa ação, se for superação de máximo que é no anterior. Se for pivô de alta, aguarda também mais uns 2 pregões, seria o mais interessante. Aí a gente vai falar agora de NEV3, que gerou um sinalzinho de alta, a correção foi pequena devido a um movimento muito longo para cima. Arriscar a compra aqui me deixa um pouco desconfortável nesse momento. Por quê? Porque o semanal, apesar de estar em tendência de alta, de ter gerado um W, mudança de tendência, fundo duplo, trazendo a expectativa de ter algo para cima, que já andou, chegou no nível de resistência bem importante. O ideal é que a correção essa fosse um pouquinho maior. Então, se fizer algo assim, ó, mesmo perdendo a mínima da semana passada, e gerar um sinal mais para baixo, me animaria mais em termos de relação risco-retorno para compra na NEV3. Então, é um ativo que ficaria de olho no decorrer da semana para entrada. Até porque tem vários outros papéis que eu já citei aqui que já geraram entrada, já tem a possibilidade de abrir compra, que já estão já com uma sinalização positiva, um melhor fechamento. Então, a NEV3 seria um pouquinho mais adiante. E RBR3, olha aí, quem diria, hein? RBR3, temos, quem diria que eu digo de estar voltando a poder trazer uma oportunidade de compra de swing trade mais alinhada. Por quê? Porque o semanal gerou um sinal forte para cima, saiu ali rompendo várias semanas, o movimento do gráfico diário é bem relevante para cima, e retorno do preço para até teria que retornar um pouquinho mais o preço ou ficar um pouco mais de lado aqui em cima. Retornando ali para a faixa dos 3,40 para baixo, gerando sinalização de alta como a superação da máxima de um pregão anterior, dá para arriscar a operação de compra, aí seria de quarta-feira em diante. A outra alternativa também, de quarta-feira em diante, pivô de alta, ou seja, fica aqui de lado e gera pivô de alta. Quanto mais próxima a moeda tiver do preço, melhor para se ter uma melhor relação risco-retorno. E era isso aqui, na realidade a IRBR3 era o último ativo a ser comentado, enfim, 18 ativos comentados, espero que você tenha gostado aí desse radar da semana, bem, com vários papéis, com várias oportunidades, não necessariamente que todas elas vão dar certo, mas enfim, todas baseadas aí em tendência, na expectativa de se ter um movimento um pouco mais relevante para cima nos papéis, e você pode perceber que Ibovespa tende a gerar algo mais relevante aí para cima, ainda pode ter a energia de ter ir um pouquinho mais distante o Ibov aí nesses próximos pregões. É isso, um grande abraço e até a próxima.